Agora eu vou mostrar para vocês as máquinas que uso aqui no ateliê, tá? Sempre lembrando que o que eu falar aqui sobre cada máquina, tanto as suas características, os seus benefícios como as suas dificuldades, são na minha visão, na minha experiência de costura, com o que eu tenho em sala, com o que as alunas vão me dando de feedback. Então, eu acho importante a gente ter isso bem certo, tá? Não quer dizer que a máquina boa para mim seja boa para você. Mas se você souber um pouquinho sobre elas, fica mais fácil de escolher. Qual a minha intenção com esse vídeo? É exatamente essa. É que vocês consigam identificar qual a melhor máquina para você. Quando a gente está começando a costurar, nós ficamos tão empolgadas, tão felizes, tão assim, naquela vontade, naquele gás de comprar a máquina mais legal para levar para casa para poder sair costurando tudo. E às vezes ela não vai te atender. Ou é igual ao celular, vai ter tantas funções e você não vai usar praticamente nada. Então eu acho que vale a pena a gente prestar atenção em alguns detalhes importantes. E eu vou falar desses detalhes para vocês, tá bom? Olha, eu tenho aqui a PAF. Tá? Essa PAF é alemã e ela foi comprada recentemente pela Singer. Então agora ela passou a ser a primeira linha da Singer. É uma máquina fabulosa, gente. Eu tenho assim costurado com ela, tenho gostado. Tá o valor ali embaixo, mas é porque acabou vindo da loja, eu peguei emprestado para poder fazer o vídeo. E o pessoal tá deixando eu usar e eu não quero mais devolver, porque realmente eu tenho gostado muito dela. Ela tem um ponto muito firme, um ponto muito bonito. Quem costura um pouquinho sabe o que é um ponto bonito. Para quem não sabe, é um ponto visível. É um ponto que você olha na parte de cima do tecido plano e na parte de baixo e o ponto tá praticamente igual. Isso é muito legal. A PAF tem outra característica que eu gosto bastante, que é o controle de velocidade. Aliás, praticamente todas as minhas máquinas aqui têm controle de velocidade, por dois motivos. Um, por questão de segurança, porque eu estou começando a dar, aliás, eu estou dando aula para pessoas que estão começando a costurar. Então, tem um certo receio, tem medo de furar o dedo, tem medo de costurar a mão, da agulha quebrar. E são medos que a gente traz mesmo, porque a gente sempre ouviu, olha, cuidado com a máquina, ela é perigosa. Realmente é. Com esse controle da velocidade ficou muito bacana, porque eu posso colocar nesse controle da velocidade, vou mostrar aqui de pertinho, são essas setinhas aqui, ó, 1, 2, 3. Esse controle de velocidade nos dá, aqui ó, tá vendo? Ele nos dá uma grande segurança. Esse é aqui, ó, a gente vai controlando aqui, tá? Então, assim, a maioria das máquinas hoje já tem. A minha mais antiga é essa Confidence Quilter aqui, ó. Singer Confidence Quilter. Usei muito essa máquina. Eu tive antes uma Singer Brilliance. Vi que eu precisava de uma máquina um pouquinho mais, porque eu descobri que eu adorava quiltar. E o que é o quiltar? É aquela costura que nós fazemos na costura criativa, amarrando o tecido a uma manta acrílica. É como se você comprasse, por exemplo, um edredom e ele não está todo costuradinho no meio e entre meio dele. Quando você lava, a espuma, o acrilão vai todo para um lado, ou a almofada vai toda para o outro lado, fica toda torta. Isso precisa ser feito com o quilter, tá? Com o quilt, que é essa costura, essa amarração. Então, depois da Brilliance, eu investi nessa Confidence Quilter e gostei muito. Usei por muitos anos quiltando. Quiltei nessa máquina essa peça, vocês estão vendo aí. Quiltei também nessa máquina várias colchas de quarto de decoração que eu fiz. Gosto muito da Singer.
Gosto muito desse sistema dela de facilitar, desses pontos que ficam já expostos aqui, fáceis da gente identificar tamanho do ponto, distância do ponto. Ela é eletrônica também, isso facilita bastante, tá bom? A outra que eu tenho recente é uma Brother, que eu também gosto bastante. A Brother é fantástica para bordar, gente. Bordados que eu digo são bordados pequenos. Olha só a cartela dela. Muito legal. Olha só quantos pontos bonitos. Vou levantar aqui para você ver que bacana. Olha, borda letrinhas também. Essa é a modelo... A Brother... Desculpa, gente, não tem aqui agora. Deve estar tampadinha ali. Mas é uma Brother tradicional, que também tem controle de velocidade, também tem retrocesso, tem um sistema de levantar e abaixar a agulha, que também é bacana quando a gente está aprendendo a costurar, então facilita. Quando a gente para a costura, não precisamos usar só o volante da máquina, né? O volante da agulha, que é esse aqui. Nós podemos apertar o botão e assim a agulha levanta e abaixa conforme a nossa necessidade, tá? A Singer também tem isso. Aqui, ó. Agulha abaixada e agulha levantada. PAF também tem. Tá aqui, tá? E vou falar um pouquinho sobre a Janome, tá? Eu mostrei para vocês, então, a PAF, que eu gosto muito. É, como eu falei, uma marca alemã. Ela ainda é aquelas máquinas pesadas, sabe? Estruturadas, firmes. Elas não trepidam quando você coloca na mesa. Falei da Singer, que foi a marca, quando eu falei para minha mãe, já contei isso, vocês já devem ter visto lá no YouTube. Quem não viu, vai lá para vocês ouvirem a minha história. Quando eu comecei a costurar, minha mãe, eu liguei para ela, eu estava realmente numa depressão profunda, liguei para minha mãe e falei, mãe, preciso começar a fazer alguma coisa, e eu hoje passei no armarinho, gostei da professora e quero costurar. Ela falou, pode escolher a máquina, mas pode ser uma Singer, tá bom? Então, foi uma brilhance, não é exatamente essa, foi uma brilhance que eu fiquei por muito tempo, e depois passei para essa porque eu já estava querendo outras funções. Recentemente adquiri essa Brother, pelo bordado, como eu já disse. Ela é um pouquinho mais frágil, tá, gente? É um pouquinho mais delicada, digamos. Não aguenta, assim, muitas camadas de tecido. Ela trepida um pouco por ser tão leve. Então, acaba que dificulta quem trabalha com coisas pesadas. Mas a minha preferida... A quarta e última que eu uso é essa aqui, gente, Janome 2030, tá? De uma maneira geral, todas da Janome eu gosto. Por quê? Uma marca japonesa, mantém ainda todo o seu interior de ferro, ela mantém os pontos ainda bem firmes, como a PAF, ela mantém um ponto muito bonito, tem muitas funções. Essa aqui tem várias funções, inclusive as casinhas, né, para fazer botão. Tem o controle de velocidade. Como eu disse, eu gosto muito porque eu ensino também crianças, então eu preciso ter essa tranquilidade. Mas o que eu gosto mesmo na Janome, em todas elas, é, assim, a durabilidade, tá? Eu tenho há 2 anos e meio meu ateliê aberto. Eu tenho 10 máquinas Janomes e eu não tenho problema. Então, assim, não, dificilmente, muito difícil eu tenho problema. E são várias alunas, eu tenho em média 50 alunas semanais utilizando essas máquinas. E realmente toda hora é uma pessoa pegando um jeito de costurar e tudo, e eu não tenho problema com a máquina. É claro que eu faço toda a manutenção mensal, eu mesma aqui. Para quem não viu, vai lá no YouTube, dá uma olhada que tem vídeo de como manter a sua máquina lubrificada, hidratada, cuidada mensalmente. Mas ela é assim, a minha xodozinha, sabe? Eu gosto muito porque ela também não trepida. Então, mas qual máquina então, Juliana? Beleza, você mostrou as suas máquinas na minha visão.
qual máquina seria o ideal para quem vai começar a costurar? Existe também uma máquina que eu não tenho aqui, que é a máquina mecânica, tá? O que é a máquina mecânica? Quer dizer que ela não é eletrônica, não tem esses painéis digital, essas funções digitais que essas têm. Ela é uma máquina mais bruta, digamos. É uma máquina que aguenta muito tecido, muitas camadas de tecido, mas é uma máquina que você não tem controle de velocidade. Quem controla é você com o seu pé numa velocidade como se você estivesse dirigindo um carro. Né? A gente, quando vai aprender a dirigir o carro, você vai um pouquinho para frente, vai assim, né? Igual desenho animado, né? Andando até você achar uma velocidade estável e que você consiga achar nessa velocidade controlada e estável e que você consiga controlar a máquina e costurar o que você está fazendo. Agora, essas máquinas mecânicas são excelentes para quantidade de tecido. Quando eu digo quantidade de tecido, gente, é camadas de tecido. É jeans sobre jeans, é 8 camadas de jeans, é 9 camadas de jeans, 6 camadas de jeans, de brim. Então, são máquinas, como eu disse, mais brutas. Não tenho aqui, porque realmente não vi até o momento necessidade dela. Mas se você tem em casa aquelas Singer mais antigas, eu tenho inclusive uma aqui da minha mãe, foi a primeira máquina que minha mãe costurou final dos anos 70, início dos anos 80. Estou apaixonada nela, essa é uma máquina mecânica e estou apaixonada. Os pontos dela são lindos, são firmes, é toda de ferro, mas assim, você quase morre para carregar a máquina para colocar na mesa, né? Porque para quem não sabe, eu comecei costurando na mesa da minha casa e era uma mesa de vidro. Então, a gente precisa ter uma máquina, pensar em tudo isso, tá? Onde que vai ser colocada essa máquina? Se restou alguma dúvida, eu recomendaria para quem está começando a costura a realmente comprar uma eletrônica. Você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais à vontade, você vai se sentir mais tranquila. É um investimento? Uma máquina dessa custa em torno de R$ 1.500 a R$ 1.600. É um investimento. Ela precisa ficar guardadinha na caixa. O que eu fazia quando eu trabalhava em casa, eu deixava lá guardada, colocava um daqueles tapetes de borracha na mesa de vidro para não riscar a mesa e não trepidar também a máquina, né, que dificulta muito o nosso trabalho quando ela fica pulando. E colocava esse tapetinho emborrachado que a gente encontra nessas lojas de R$ 1,99, você encontra também nas lojas multicoisas, nessas lojas onde tem essas coisas do lar você encontra. E colocava a máquina em cima, usava, terminava de usar, guardava. Isso eu fiz por muito tempo, tá, gente? Porque antes de ser professora eu trabalhava com encomendas, quartos, decorações de quarto, então eu precisava ganhar meu dinheirinho e era em casa, só tinha casa mesmo, a sala, criançada ia para a escola, maridão saía para trabalhar e eu ia vestida toda linda e maravilhosa costurar na sala. E sempre estava uma bagunça, dava perto do horário, eu corria para arrumar tudo, para todo mundo chegar em casa e tá tudo ok, né? Muitas vezes eles me ajudavam também nessa organização. Mas enfim, então para você que está começando a costurar, eu recomendo que você compre uma eletrônica. É um investimento. Por isso, eu também sempre recomendo para as minhas alunas de você ir numa loja e treinar um pouquinho em cada máquina. Isso. Vai nas lojas onde vende as máquinas e peça, olha, eu queria conhecer um pouquinho de cada máquina, queria costurar um pouquinho. Mesmo não sabendo, eles vão te ajudar. Mesmo você não sabendo nem passar a linha, eles vão te ajudar. Pelo menos a galera daqui me ajuda muito quando eu mando minhas alunas. E com isso, você vai sentir qual a máquina que te agrada mais, tá? Tem máquina com muitas funções e você não vai usar tantas. E tem máquinas que têm menos funções e você vai usar todas. Então, o que importa
é você tentar descobrir qual máquina que vai te ajudar, qual máquina que vai facilitar seu trabalho, que vai te dar menos trabalho, menos manutenção, menos problema de, vamos dizer, de ficar a linha quebrando, essas coisas que é assunto para o próximo vídeo, tá bom?